Olá, boa tarde. Eu sou Diva Júlia Saf, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás. Estou aqui com a Camila Nicolai Gomes, que juntas somos coautoras desse texto, A Política Pública de Saneamento Básico no Brasil em Microanálise Comparativa de Dados de Municípios quanto aos modelos público e privado. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar participando da segunda jornada virtual internacional de pesquisa científica. Esse texto que nós enviamos, ele foi enviado para o eixo temático número 1, Movimentos Sociais, Políticas Públicas, Conflito e Direitos Humanos. Cabe destacar que esta é uma fase posterior de pesquisa, e agora me explico. A pesquisa desenvolvida Camila, no PPGDP, foi uma pesquisa intitulada Modelos Público e Híbrido de Prestação de Serviços de Saneamento Básico, uma análise comparativa de eficiência do saneamento nos estados de Goiás e Tocantins. Então, em sede de mestrado, essa pesquisa, ela teve como uma delimitação regional a macrocomparação entre o saneamento básico nos estados, a prestação de serviço de saneamento básico nos estados de Goiás e Tocantins, em que pese desse diagnóstico resultante dessa pesquisa, nós termos conseguido encontrar alguns achados muito importantes, né, para tratar dessa questão enquanto uma política pública. Ao mesmo tempo, nós levantamos outras questões. E esse texto que nós apresentamos hoje, precisamente, é um ponto de partida de uma análise que vai além dessa análise macrocomparativa. É uma análise que passa a trazer dados mais concretos, uma análise muito mais refinada em termos de análise de índices, no que diz respeito especificamente às cidades, ou seja, no passo seguinte, após a pesquisa de dissertação, nós estamos dando continuidade à microanálise de dados, com base em todo o arcabouço de dados coletados durante a dissertação de mestrado. Agora nós passamos a fazer uma análise muito mais profunda, muito mais detida, em questões muito mais específicas, que, claro, como uma pesquisa de mestrado, nós não conseguimos ou nós não temos tempo de aprofundar da maneira que nós gostaríamos. Então, a partir de agora, a Camila, ela passa a desenvolver uma pesquisa que vai trazer resultados muito mais concretos, ela vai conseguir trazer diagnósticos muito mais condizentes com a realidade, a partir do momento que ela escolhe e faz uma melhoria incremental nesse sentido, de escolher cidades para poder analisar especificamente e comparar. E nesse sentido, nós temos aí, então, nessa nova fase de análise, né, não simplesmente estudando estados, comparando estados. Passamos, então, a comparar municípios, os principais, os maiores municípios e os menores municípios, naquilo que diz respeito à política pública de saneamento básico. Então, a partir daí, a nossa perspectiva é conseguir produzir resultados muito mais condizentes com a realidade. E a partir daí, nós podemos efetivamente trazer ou formatar um desenho de política pública que possa, de fato, trazer uma análise em si do que significa eficiência para esse tipo de política pública. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Camila, que vai apresentar em maiores detalhes essa pesquisa. Muito obrigada, Camila. Olá, gostaria de agradecer a participação nessa segunda jornada virtual internacional de pesquisa científica, saudar todos os colegas que acompanham nosso vídeo e agradecer à professora Diva pelo acompanhamento
né, que não se restringiu ao mestrado, mas mesmo após a minha defesa, vem contribuindo aí para o desenvolvimento desse meu projeto de pesquisa, que a pesquisa nunca para, né? Quando a gente acha que já chegou aos resultados, a gente vê que tem muito mais coisa para descobrir. Então, dando andamento aí ao tema que já foi apresentado pela professora Dívila, eu realizei uma comparação da eficácia procedural, né, dos estados de Goiás e Tocantins, e agora eu estou fazendo um refinamento, comparando os modelos de 8 municípios, sendo 4 do estado de Tocantins e 4 do estado de Goiás, 2 dos municípios de maior população e 2 dos municípios de menor população de cada um desses estados. E por que esses estados? Porque o estado de Goiás é um estado que tem a concessão de saneamento por uma empresa pública de âmbito estadual. E o estado de Tocantins é a única unidade do Brasil em que a empresa pública antes estadual foi privatizada. No entanto, alguns municípios adotaram esse modelo de concessão pela empresa privada que adquiriu a empresa pública e alguns se mantiveram no modelo público. E a gente percebe que os municípios de maior população, de maior porte, adotaram o modelo privado e os de menor porte foram acolhidos pelo Estado com a Agência Tocantinense de Saneamento, que é uma autarquia, não é uma empresa, é uma autarquia. E aí colocamos o problema, né? Qual modelo de saneamento seria o público ou o híbrido, no caso do Tocantins, que tem municípios de natureza privada e municípios de natureza pública, tem demonstrado os melhores resultados de eficiência quanto aos índices de desempenho que nós analisamos. Eu gostaria de fazer uma observação também que os índices de desempenho foram coletados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, conhecido como SNIS, porque muitas pessoas podem não ter essa familiaridade. Então, existe um banco de dados com diversos índices e foi nesse banco de dados em que eu coletei as informações da minha pesquisa. O tema é muito relevante nos dias de hoje, né, por causa do acesso da água, o acesso à água para promover a saúde, para promover a vida digna. Hoje a gente considera a água um direito humano, um direito fundamental. E a gente sabe que no Brasil os índices de cobertura de saneamento ainda são muito baixos. E onde eles existem, ainda há muitas dificuldades, muitas deficiências. Além disso, recentemente, houve uma alteração legislativa no marco do saneamento no Brasil, com a edição da Lei 14.026, que abriu a participação das entidades privadas no setor de saneamento, antes, majoritariamente, de atuação de empresas públicas. Então, iniciou-se uma discussão entre os modelos público e híbrido, porque essas empresas privadas não atuam, né, nos estados de forma total, mas de forma parcial, com a participação também de entes públicos. E agora, com a pandemia do coronavírus, o acesso à água se tornou algo ainda mais importante para poder fazer as higienizações necessárias decorrentes da pandemia. Aqui no meu trabalho, eu abordei apenas a distribuição de água e coleta de esgoto, não abordei os outros aspectos do saneamento relacionados à coleta de água pluvial e coleta de resíduos sólidos. Então, só para fazer essa delimitação quanto ao saneamento, que não é só água e esgoto. O objetivo geral perquirido na minha pesquisa, inicialmente foi quanto aos 2 estados, de Goiás e Tocantins. E agora ele está mais restrito somente a 8 municípios dos estados de Goiás e de Tocantins, fazendo um estudo empírico com base em microanálise de eficiência, sendo analisado 4 municípios de maior população e 4 municípios de menor população,
sendo 2 de Tocantins e 2 de Goiás, como eu já expliquei. E eu tentei buscar os municípios que tivessem os quantitativos populacionais mais próximos uns dos outros, para poder, assim, ter uma base comparativa mais segura. E com isso, com essa base comparativa mais segura, eu tiraria o risco de erro que um sistema de média imprime na pesquisa. Porque quando eu fiz a minha pesquisa inicial, eu tive resultados interessantes, mas como foi realizada uma média no estado, uma análise mais restrita dos municípios pode nos trazer respostas mais concretas. E o período analisado é de 2012 a 2019, sendo que 2012 foi o ano de privatização da empresa do estado de Tocantins, que é a Saneatins. Por isso, se iniciou neste ano de 2012 as pesquisas. Os principais passos da pesquisa foram a comparação dos dados do SNIS, a verificação do modelo privado em determinados municípios, se ele apresentou vantagens em relação ao modelo público. E, ao final, a realização de uma análise crítico-reflexiva. A metodologia é a microanálise de dados, né, e com base nos referenciais teóricos de Paulo Januzzi e Scriptori Toledo Júnior. Eu vou passar mais rapidamente a isso aqui, que é um modelo sobre o que eu já expliquei. As hipóteses trabalhadas é de que no cenário tendente à privatização, existe uma maior adequação à racionalidade administrativa, que no cenário público é mais ligada a questões burocráticas. E as mudanças legislativas do novo marco privilegiam esse modelo privado. Só que sempre vem o questionamento: será que o mercado vai se interessar apenas pelos municípios grandes e os municípios deficitários vão ficar sem essa evolução querida pela universalização do serviço? Entre os índices analisados foram os índices de atendimento operacional, indicadores econômicos, produtividade, investimento e qualidade na água tratada. Os índices de produtividade não trouxeram grandes respostas na minha primeira fase de pesquisa, por isso eu não abordei eles novamente. Aqui eu demonstro os municípios selecionados. O município de Rio Verde será comparado com o município de Palmas. O município de Valparaíso de Goiás será comparado com o de Araguaína, em Tocantins, porque eles apresentam populações bastante próximas. Quanto aos de menor população, o município de Água Limpa será comparado com o de Sucupira e o de Aloândia será comparado com o de Ipueiras. Na minha primeira fase da pesquisa, eu tive alguns achados que aqui vão ser questionados. Por exemplo, quanto ao atendimento. Na primeira fase, Tocantins demonstrou uma maior abrangência. Então, agora nós vamos questionar se também em nível local, Tocantins repetiu essa maior abrangência. Operacionalmente, a gente vai ver se a média dos estados também foram mantidas localmente, ou se, por exemplo, os municípios de maior população conseguiram melhorar mais a sua média do que os de menor população. Economicamente, quanto às tarifas, sobre os investimentos, se a média foi refletida também nos municípios de grande e pequeno porte analisados, e quanto à qualidade, será analisado somente sobre cloro, coliformes e turpidez, porque são critérios objetivos. Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, espero ter contribuído com o Congresso. Também nessa oportunidade gostaria de agradecer a todos por terem nos assistido até aqui, gostaria de agradecer a coordenação e organização deste evento, agradecer a Camila, né, que a pesquisa não deve se limitar, né, somente àquilo que determina, né,
a conclusão de um texto dissertativo e pronto, e acabou. Na verdade, o diagnóstico realizado pela Camila durante a dissertação nos fez questionar muito mais coisas e é com base nesses questionamentos que continuamos a desenvolver essas pesquisas. Então, agradeço a todos. Camila, um prazer estar contigo mais uma vez, tá bom? Seguimos juntas no desenvolvimento dessas pesquisas e muito obrigada a todos. Obrigada.